Pessoal, nós falamos no Stories que nós iríamos conversar hoje durante o dia sobre os talentos, sobre o crisol e as tentações do elogio. Qualquer escolhido de Deus, ele tende a algum momento a enfrentar as tentações da rebelião. Olha só, tem um pastor, eu vou marcá-lo aqui, Pastor Martins, um homem de Deus. Nós temos uma prática de orarmos às 3 horas. A gente termina uma campanha e começamos outra campanha em oração. A minha mãe também tem essa prática. De vez em quando a gente junta os 3. E depois eu e o pastor Martins, nós vamos pautar dentro da palavra alguns assuntos dos quais Deus quer que nós tenhamos afinidade. E o mais interessante é que basta você olhar na Bíblia, basta você entender que quanto maior é o seu chamado, maior é o conflito interno que você vive. Você já percebeu que todas as pessoas talentosas é um sério candidato a cair? É simples assim. Quem brilha atrai guerra. Não existe estrela de Deus que ela não seja alvo do inimigo. Vocês já viram na prática uma lâmpada apagada atrair insetos? Pois é. O mundo espiritual também é assim. As bênçãos não são os problemas. Não são. E o talento, quanto maior é o talento, maior é o contra-ataque espiritual. E o diabo sempre ataca no nível em que você está. Se você está no nível elevado, ele vai te atacar também elevado. O Acordo de Genebra, ele é usado para que você contra-ataca de acordo com a força da qual o seu inimigo usa. Se você está em uma guerra, em uma missão de paz, você só pode atacar com as armas do qual o seu inimigo tem. Se ele usa um FAL 762, você vai usar as FAL 762. Se ele usa uma Minimi, uma Mag, uma .50, você vai usar exatamente essas armas. Você não pode chegar em um foco aonde estão os rebeldes e meter um Tomahawk, chegar de helicóptero fazendo isso. Isso é crime de genocídio. Então, na Convenção de Genebra não é aceito isso. O mundo espiritual também é da mesma forma. É por isso que eu falo, tudo que se remete à terra, remete-se no céu. Então, nosso crisol é para a prata, assim como o fogo é para o ouro. E o homem é provado, você sabe como? Está lá em Provérbios 27. O homem é provado pelos elogios que recebe. O crisol purifica a prata, o fogo purifica o ouro. E Deus prova o homem, sabe como? Com elogios. Para saber se alguém está puro ou corrompido, comece a elogiar essa pessoa. O elogio revela exatamente se a alma está inclinada ao espírito ou à carne. A verdade é que a maioria dos elogios fala mais de quem elogia do que eu que recebo o elogio. Entendeu? Vocês percebem isso? E aqui é que mora o perigo. Se o coração concorda com o elogio, como se o mérito fosse nosso, poxa, vamos ficar corrompidos. Afinal, lá em Isaías diz, toda a nossa justiça ela é como trapos de imundícia. Está em Isaías 64. E se nós estamos avançando, se eu estou prosperando, e se eu estou operando em algo que dá fruto, a obra ela não é minha. Não é minha mesmo. Nem muito menos da minha bondade. Porque eu sou cheio de impureza. Quem me elogia não imagina de onde vem o instrumento que eu toco, o dom que eu desempenho, ou o impacto das obras que eu entrego. Isso é muito interessante, porque nós estamos em crescimento, nós estamos em ascensão, e eu tenho a todo momento provado isso. Eu coloco nas mãos de Deus e eu entrego tudo para que através dele, ele faça com que ele seja evidenciado. Por ele, para ele e com ele. Se canto é por ele, se eu prego é por ele, se eu encanto é por ele, se eu caio na graça é por ele. Se transformo é por ele. Então, transformando as coisas que são transformadas através de mim, é tudo para ele, por ele e com ele. Se prospero, é ele que está me guiando. E quanto mais algo acontece na minha vida, eu corro para a cruz. Porque é de lá que vem o efeito, é de lá que vem a graça que me alcançou. Porque as minhas impurezas eram tantas, de tamanho tão inimaginável, que não tinha como eu me encher de graça para que eu tenha caído na graça de vocês. Então, olha só, quando Deus falou para Lúcifer, ele falou, corrompeste-se por causa do teu resplendor, caíste por causa da sua sabedoria. Está lá em Ezequiel, eu não lembro que lugar, mas eu acho que é 28, alguma coisa assim, Ezequiel. E se eu caio, é porque me empolguei com algo que não era meu. Tudo que não é devolvido para Deus vira soberba, orgulho. E aí você deixa o seu egoísmo gritar mais alto do que a consciência divina, do que exatamente o Espírito que vivifica em você, o sopro de vida. Por isso, cuidado, muito cuidado. A maioria das pessoas cai não pelas críticas, mas sim cai pelos elogios e pela cobiça. Olha só, gente, a alma precisa estar renovada
porque ela é o filtro entre a carne e o espírito. A alma é quem vai discernir. Isso aqui que eu estou ouvindo, o que eu estou falando, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou provando, isso é o quê? É do espírito ou é da carne? E aí a alma vai decidir a quem alimentar. Você lembra de uma velha história? Eu já contei isso para os meus filhos e eu sempre repito. Um jovem perguntou para o avô: vovô, de que nós somos feitos? E o avô falou: somos feitos, meus filhos, de 2 lobos. Um raivoso e um calmo. Um bom e um mau. Essas são as características dos lobos que há dentro de nós. E ele pergunta: vovô, e como vamos saber qual lobo que vai vencer essa batalha da vida? E o avô fala: ô meu neto, aquele que você mais alimentar. Então quem vai alimentar o lobo bom ou o lobo mau é a nossa alma. Porque o nosso espírito é a consciência da moralidade divina. A nossa carne é a impregnação em meio jaz do maligno, do pecado. Então a sua alma é exatamente o seu caráter. É aquilo que você escolhe fazer. Ou você entrega a carne ou você entrega o espírito. Entendeu? Então, olha só. Você lembra que a batalha contra os amalequitas, quando a mão de Moisés estava levantada, ela ficou erguida, Israel vencia. Quando eles abaixavam a mão, Israel perdia. Está em Êxodo 17. Essa chave ela é tão interessante. A vitória não dependia da espada, mas das mãos levantadas. E no final, lá falava assim, ó: e as mãos de Moisés ficaram firmes até o pôr do sol, porque Arão e o sustentavam. A lição aqui é muito profunda. O sucesso não vem do guerreiro, não vem da minha espada, não vem daquilo que eu faço, mas de Deus que está por trás do guerreiro, que está por trás de mim, que estava por trás exatamente daquele exército que estava lutando contra os amalequitas. Moisés, com as mãos levantadas, aponta para a graça. Assim como Cristo na cruz, com os braços abertos, aponta para a vitória definitiva. Por isso, tudo que acontece na minha vida, eu devolvo para Ele. Não me envaideço. Eu peço a vocês também que entrem nessa mesma vibe, nessa mesma pegada. Não tomo para mim, não assumo como meu mérito. O sucesso ele não é meu, é dele, é por Ele, é para Ele. Nós somos apenas instrumentos, só isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não se deixe corromper pelo resplendor, não se apaixone pela própria luz, não se encante com as suas próprias obras. O ouro só brilha quando passa pelo fogo, e o servo só permanece firme quando devolve a glória ao dono da glória. Até mais.